Olá, turma do primeiro ano. Aqui é o professor Wagner Oliveira, de Biologia. Bom, vamos para mais uma aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre citologia. E eu quero que você acompanhe essa aula pelo mapa mental que foi preparado para você. Ok? Bom, a primeira pergunta que eu faço é o que é citologia? Né? E talvez você também esteja fazendo a mesma pergunta. O que é isso? Bom, citologia nada mais é do que o ramo da biologia que ela estuda a célula. Deixa eu só passar o slide aqui. Vamos lá. Eita, passou demais. Pronto, foi. Então a citologia nada mais é do que um ramo da biologia que ela vai estudar a morfologia, a forma, ela vai estudar como se desenvolve e qual é a função da célula, e não só da célula, como todos os componentes celulares, tá? Certo? Massa, professor, mas faltando o senhor responder uma pergunta aí. O que é célula? Né? Perfeito. Célula é a unidade morfofuncional de todo ser vivo. Eita, complicou. O que é morfofuncional, professor? Morfofuncional. Morfo, ele vem de morfologia, ele vem de forma, de estrutura. Então a célula, quando eu falo que ela é uma unidade, é porque ela é uma única, tá? E essa uma única estrutura, ela tem uma forma. E o fato de ela ser funcional é porque ela tem uma função. Ela exerce uma função dentro do organismo, dentro do ser vivo, tá? Então, quando eu falo unidade morfofuncional de todo ser vivo, é porque eu estou dizendo que existe uma estrutura, que ela tem uma forma, ela tem um espaço delimitado dentro do organismo, que ela tem uma função por sinal muito importante, e que todo ser vivo vai ser formado por uma célula, certo? Bom, para estudar isso, eu faço mão da citologia, que é esse ramo da biologia que vai estudar a célula, ok? Bom, do ponto de vista de quantidade de células, ok? Eu tenho organismos que eles são unicelulares, se liga na setinha aqui, ó, tá? Ele é formado por uma única célula, tá? Na verdade, nessa figura aí eu tenho várias células, certo? Mas todas são unicelulares. Ou elas podem ser pluri ou multicelulares, certo? E nesse caso aí, eu tenho um organismo que ele é formado por mais de uma célula. Eu tenho várias células que trabalham juntas em função de um organismo. Perfeito? Ótimo. Então não esquece essa relação de unicelular e multicelular, tá? Bom, se eu falei que a célula ela é uma unidade morfológica, então eu preciso entender quais são as partes dessa célula, tá? E aí a célula vai ser formada por três partes importantes: a membrana, também conhecida como membrana plasmática ou membrana citoplasmática, o citoplasma, o núcleo, tá? Vamos entender cada parte dessa, tá? E no decorrer das nossas próximas aulas, a gente vai estudar mais detalhadamente cada parte dessa célula, ok? Bom, membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é o que a gente chama de envoltório celular, certo? É ela que vai delimitar o que é um espaço intra, dentro, e extra, fora da célula, tá? Então, a membrana plasmática ela vai ser um envoltório que vai delimitar o que está dentro e o que está fora da célula, certo? Nós vamos estudar com mais cuidado essa membrana. Existem algumas funções e estrutura que precisam ser bem melhor observadas, tá? Com maior detalhe. Então, a nossa próxima aula a gente vai trabalhar justamente com a membrana plasmática, tá? Lembra também que essa membrana ela é semipermeável.
Quando eu falo que ela é semipermeável, permeável é que permite passar alguma coisa, ok? Ela é permeável. Só que quando eu digo que ela é semi, é porque nem tudo passa através da célula, né? Ou seja, a célula ela serve como a membrana ela vai servir como uma barreira para que algumas coisas possam passar através dela, mas outras coisas não vão poder passar, certo? É justamente sobre isso que nós vamos falar na nossa próxima aula. Bom, uma outra parte da célula é o que a gente chama de citoplasma, tá? O citoplasma ele é uma região que fica dentro da célula, então ela é intracelular, tá? Ela é uma região coloidal. O que é uma região coloidal, professor? É justamente, ela é meio gelatinosa, tá? Ela é feito coloide, tá? Outra, nessa região a gente vai encontrar mergulhado algumas organelas e o núcleo, tá? Lembrando que a gente vai ver com maior cuidado depois essa questão das organelas e do núcleo. Então eu falei agora há pouco que dentro do citoplasma existem organelas. E o que seriam essas organelas? Elas vão ser pequenas estruturas que vão estar mergulhados nesse citoplasma e que vai ter uma função específica dentro da célula, tá? Então algumas organelas vai ter a responsabilidade de fazer a respiração, de obtenção de energia, tá? Outras vão sintetizar proteínas, outras vão fazer digestão intracelular, outras vão sintetizar polissacarídeos. Então, dentro da célula, cada organela tem uma função específica. E a gente vai poder observar isso melhor nas próximas aulas. Tá bom? Oi. Vamos. Pronto. E por fim, a gente tem um núcleo, tá? O núcleo é uma região que vai estar contendo justamente o que a gente chama de material genético, que seria aquela parte mais importante da célula, tá? Que material genético é esse? O DNA e o RNA, tá? Ficar esperto que alguns organismos eles podem ou não apresentar o núcleo delimitado, certo? Como assim, professor? Nem todo organismo vai ter núcleo, não? Não. Nem todo organismo ele vai ter um núcleo delimitado, tá? Alguns organismos, ó, ele vai ter o DNA dele solto no citoplasma, tá? E aí a gente vai dizer que esse organismo ele não tem núcleo. E quando esse organismo ele não tiver núcleo, a gente vai chamar ele de procarionte, tá? No entanto, esse organismo ele tiver núcleo delimitado, tá? O material genético dele estiver dentro de uma região específica, tá? Que a gente vai chamar de núcleo, aí a gente vai poder dizer que esses organismos são eucariontes, tá? Então, em relação à presença do núcleo, os organismos podem ser procariontes, quando não tem núcleo delimitado, ou eucariontes, quando eles têm núcleo delimitado, tá? Bom, eu quero que vocês deem uma olhadinha no mapa mental que tem algumas informações importantes, tá? Depois, dá uma olhadinha também no livro de biologia. Eu vou deixar a página lá na sala virtual para que você possa dar uma olhada nela também, tá certo? E não esquece de fazer a atividade que também vai estar lá na sala virtual, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos falar sobre membrana plasmática. Abração, tio Wagner. Juízo. Fui.